Tá bom. Boa noite, gente. Prazer novamente estarmos reunidos em Cristo, nosso Mestre Jesus. Ele mesmo disse, né, que onde uma ou duas pessoas estivessem reunidos em teu nome, lá ele estaria. Então, com certeza, ele dá todo esse apoio necessário para o nosso crescimento na Terra. Vamos imaginar uma caixa hermeticamente fechada, travada, com chave. E nessa caixa nós colocamos, não tem refrigeração essa caixa. Não tem refrigeração. Mas nós colocamos os restos das nossas carnes lá. No almoço, só um pedacinho de carne aqui, colocamos lá dentro. No outro dia, sobra um pedacinho de carne, uma costelinha lá, no churrasquinho, aí te coloca ali dentro. Nessa caixa, que não é refrigerada, certo? E não tem chave. A princípio não tem chave. No outro dia sobra mais um pedacinho de alguma coisa lá, perecível, e nós colocamos nessa caixa. E assim por diante, dias, semanas, meses, anos, vidas. É isso que nós fazemos com os nossos conteúdos relacionados com a mágoa. Toda mágoa que nós temos guardado nessas últimas reencarnações nossas é a mesma coisa que nós temos feito, como se nós tivéssemos uma caixa hermeticamente fechada, que é o nosso subconsciente, é o nosso conteúdo, são nossas sombras, né? Sombras foi um cunho que o Jung, né, criou. Então, nós adotamos esse princípio das sombras. E nós temos feito isso há muito tempo. Guardado porcaria. Agora imaginem como está esse conteúdo dentro de nós. Porque não é nada saudável da questão física, emocional ou psicológica guardarmos isso dentro de nós. Nem na nossa casa, se nós guardássemos os restinhos que sobram do nosso churrasco, da nossa alimentação, do nosso almoço, não seria saudável guardar essa caixa. Mas imagine o tempo que está lá essas mágoas. Tem feito muito mal para nós essa putrefação dessas energias. Dentro de nós causa os mesmos males que você manter essa alimentação apodrecida dentro dessa caixa. E qual seria, por exemplo, a chave para nós conseguirmos abrir essa caixa, que está hermeticamente fechada, para podermos limparmos? O perdão. Não existe outra forma de nós sanarmos, de nós limparmos esses conteúdos dentro de nós, sem que nós entendamos como funciona o perdão em nossas vidas. O perdão é um processo longo, mas terapêutico. E o mais importante, ele nos torna pessoas saudáveis. Mas hoje o perdão, no nosso nível moral, intelectual, psicológico, é um dos processos mais difíceis de serem realizados na questão mental nossa. Nós não sabemos perdoar. Por isso, estamos tão doentes. Por isso, os consultórios psiquiátricos, de terapia, neurológicos, enfim, estão abarrotados de pessoas doentes de todas as formas, fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Nós ficamos doentes, a grande maioria das pessoas hoje,
até as que não sabem que têm mágoas, estão às vezes doentes pela quantidade de mágoas guardadas, porque nós não aprendemos a perdoar. Uma barreira que é difícil perdoar, nós pensamos que o esquecimento é um dos processos do perdão, mas devo lhes dizer que esquecimento não tem nada a ver com perdão, certo? O perdão é um processo da inteligência do ser, da sabedoria e da vontade de tornar-se uma pessoa saudável. Muitas pessoas não perdoam porque acham que estão fazendo um bem para o outro, estão dando um crédito para o outro, estão fazendo um benefício para o outro perdoar. Então a pessoa fala, eu não perdoo, porque ele vai sair livre do processo, da ofensa, enfim, do que ele causou para mim. Então não perdoo. Mas o perdão não tem nada a ver com aquela pessoa. Nada. Nada a ver. E também, uma coisa muito importante que nós devemos entender: o perdão não tem nada a ver com o tamanho da ofensa, a dificuldade de se perdoar. Muitas pessoas dizem, eu não perdoo porque a dor que ele me causou, o sofrimento que ele me causou, a lesão que ele me causou foi muito grande, mas não tem nada a ver com o tamanho da lesão imputada a nós. A dificuldade do perdão está no tamanho do nosso orgulho, no tamanho do nosso ego, no tamanho da nossa arrogância. Aí está o maior muro que dificulta nós transpormos essa dificuldade que o ser humano tem hoje em perdoar. Então, na noite de hoje, eu vou comentar, se der tempo, são 12 passos do perdão. Porque eu entendendo esses passos, eu vou construir em mim um emocional que vai absorver as ditas, vamos dizer assim, lesões que alguém possa querer me causar, ou as atitudes do outro, porque perdão é um processo interno de autorresolução que eu imponho para mim. O outro não importa. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer. Primeiro temos que entender uma coisa. Eu não perdoo isso, que muitas pessoas dizem. Muitas pessoas chegam nos hospitais espirituais achando que não guardaram mágoa. Porque para o ego, muitas pessoas acham, é uma crença social, que guardar mágoa é mal. Então as pessoas dizem, eu não tenho nada contra ele, mas detesta ele. Ainda sente aquele reverberar interno do prurido, do que lembrou, do que aconteceu. Sente-se mal, porque guardou mágoas. Mas a maioria das pessoas, irmã, se diz, chegam nos hospitais com muitas mágoas, mas não são sabedoras que têm mágoas e estão doentes por causa disso. Primeira coisa que nós temos que entender sobre o perdão e a mágoa: a maior quantidade de mágoas são causadas por nós mesmos, porque nós temos dentro do nosso orgulho a autoimagem nossa. É natural ter máscaras? Perfeitamente natural, a irmã se diz. Perfeito. Ninguém hoje, nossa sociedade, temos as máscaras que são habituais da convivência humana. Porque se não fosse assim, nós seríamos muito, assim, reveladores. Eu conheceria uma pessoa, olharia para ela e falaria assim,
Não gostei da senhora. Ninguém conviveria. Eu tenho que ser autêntico. Conhece a outra? Não gostei de você. Então, antes que aconteça isso, na convivência, nós vamos usando essas máscaras da boa convivência. Mas, nós, pessoas muito egóicas, ainda egocêntricas e ególatras, nós criamos uma autoimagem de nós. E isso tem causado muitas mágoas nas pessoas. Por quê? Quando essa autoimagem é arranhada. Porque eu penso que eu sou algo. Eu acredito nisso. Então, você conversa com muitas pessoas, a pessoa pensa assim, eu sou paciente, eu sou calmo, eu sou uma pessoa tolerante. Isso é a imagem que ela criou dela. Mas na convivência humana, você percebe que as pessoas não são assim. Principalmente entre os nossos familiares. Eles são as melhores pessoas que poderiam nos dizer como nós somos ou não. Se acontece que nós somos muito orgulhosos, alguém arranhar essa autoimagem nossa, nós ficamos enraivecidos com isso. Porque toda mágoa é produto direto da emoção raiva. Toda raiva é acionada em nós, em pessoas egóicas, quando somos contrariados nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos e na nossa autoimagem. Então eu tenho uma autoimagem de mim, do quem eu acredito ser. Isso acontece muito com pessoas religiosas, espíritas, protestantes, católicos, pessoas que são líderes dentro das igrejas, dos conceitos religiosos. Ele cria uma autoimagem dele. Ele atende as pessoas, sempre alegre, feliz, sempre paciente. Mas é uma imagem que ele tem. Muitas vezes no lar, na convivência humana, nas dificuldades, ele não é assim. Ele se revela de outra forma. Mas quando ele descobre isso, é um baque para ele. Isso chama-se o arranhar da autoimagem. É uma das maiores causadoras de mágoa. Então nós temos que, para começar a perdoar, entender os processos que se seguem. Bom, ela diz assim: a mágoa começa pelo estado de ofensa, de sentir-se magoado. Às vezes, as pessoas não nos magoaram. Elas disseram apenas a verdade sobre nós. E quem é muito egocêntrico e muito ególatra, não gosta de ouvir a verdade sobre si. E a irmã diz assim: esse estado de mágoa só ocorre quando o ego é ferido ou ameaçado na sua autoimagem. Então nós temos, muitas vezes, gente, aí te imagina assim, ele falou uma coisa que eu não gostei, ele me ofendeu. Ele foi natural e não quis nos ofender. É que arranhou nosso estado de autoimagem superdimensionada do que nós somos, certo? A pessoa falou uma coisa natural, só que nós somos, às vezes, tão sensíveis que arranhou nossa autoimagem de quem nós pensamos que nós somos. Isso gera muita mágoa. Então lembre-se, mágoa é um produto da raiva. Quando a raiva é acionada em nós hoje? Quando nós somos contrariados, principalmente. Contrariado do quê? Vontades nossas. Desejos. Controle. É uma das maiores emoções causadoras de mágoas. Pessoas que têm muito medo na vida são muito controladoras. O controle é um processo do medo. Se eu sou contrariado ou não tenho acesso ao controle que eu gostaria de ter, na vida, dinheiro, emocional, financeiro, afetivo, o que acontece?
eu vou me sentir contrariado. Toda contrariedade gera raiva. A raiva não entendida, sua função, o subproduto dela é a mágoa. Todas as pessoas magoadas, lá na sua raiz, tiveram uma contrariedade. O filho que não fez isso, o marido que fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, gerou aquele impulso de ira, de agressividade dentro de nós, gerou raiva. Nós ficamos com aquele negócio, alimentando aquele negócio na cabeça, aquele sentimento de ofensa, transforma-se em mágoa. Guardamos mais um pedacinho de carne na nossa caixa, hermeticamente fechada. Ainda bem que é hermeticamente fechada, porque imagina o cheiro que está lá dentro. Mas e as doenças, Osmar? Os resíduos energéticos dessa energia que ficou na caixa podre. A mágoa, ela se instala no perispírito, certo? O perispírito, na próxima reencarnação, está lá com todas aquelas pedacinhos que você guardou de mágoas. Só que uma hora satura, porque você não para de jogar coisinha lá. Você não para de jogar coisinha lá. Você não para de jogar coisinha lá. Pedacinhos hoje, pedacinho amanhã. Um dia está saturado. Não tem mais para onde ir. O processo natural é o quê? Somatização dessa energia. Desce para o corpo. O que acontece? Doenças emocionais, psicológicas ou físicas. Então vamos começar a aprender a perdoar. É um processo difícil, porque nossas emoções mais primárias, raiva e medo, está ligado aos instintos nossos. Então ainda nós não temos discernimento. Acontece alguma coisa com nós hoje, nós já ficamos fulos da vida. Então a irmã se diz assim, ela faz uma pergunta para nós. Vejam bem, gente. Vejam bem uma coisa importante. Eu crio a expectativa. Ninguém tem obrigação de atender minhas expectativas. Ninguém tem a obrigação. É uma coisa que nós criamos dentro de nós. Então a irmã se pergunta, quanto criei de expectativa com quem me ofendeu? Se um chinesinho da China, ou um japonês do Japão, ligar no WhatsApp nosso, e mandar uma mensagem xingando nós em chinês, aí você vai ligar? Não. Vai mandar aqueles pauzinhos em chinês? Você olha, nossa, que estranho. Vou bloquear, deve ser vírus. Agora, se um afeto nosso, que não gostou de uma coisa que você falou, manda uma patada. Ah, porque você fez isso ontem, não gostei, e você já fica bravo, e aquele negócio. Então, mágoa tem a ver com relacionamentos afetivos. Relacionamentos afetivos. Não existe mágoas entre pessoas que você não conhece, lá de qualquer lugar do mundo. Você releva. Então a irmã se pergunta, quanto criei de expectativa com quem me ofendeu? Vamos começar a refletir nisso. Nós somos acostumados a trocar afeto. Você vê muitas pessoas idosas dizendo, eu fiz isso para minha família. Eu fiz aquilo. Levantei de sol a sol. Esperava um pouco de reconhecimento. Expectativa. Por que, gente, nós temos que entender uma coisa? O que nos preenche? Auto-amor. Auto-afeto, autovalorização. Isso faz nós evoluirmos, quando eu me amo. Mas a questão da troca afetiva, eu espero, eu crio a expectativa que alguém vai me amar como eu amei. E nem sempre acontece isso. Então muitas pessoas, por carência afetiva, vejam bem, porque quem tem amor para dar, está completo. Eu amo a pessoa, mas eu amo com amor sincero. Eu faço por amor.
A pessoa não espera. Quem faz esperando é porque ainda é carente afetivo. E a carência afetiva, ela é um processo que dói muito dentro de nós. Dói, uma dor terrível. Então o que acontece? Nós queremos ser compensados. E nessa expectativa, eu espero dos outros o que eu fiz para as pessoas, para o mundo. Então, hoje, um dos processos emocionais que mais geram mágoas é a quebra dessas expectativas. É eu esperar ser compensado pela vida, ser compensado pelos meus amores, pelos meus afetos, pelo bem que eu realizei, que alguém tampe meus vazios interiores criados pela carência afetiva que eu tenho. Só cobra quem tem carência afetiva dentro de si. Quando eu não sou carente, que é difícil nesse planeta, todos temos um nível de carência, mas quando eu estou em paz comigo e faço sem esperar retribuição, não se cria expectativas. Então hoje, uma grande horda de doentes emocionais com mágoa no plano espiritual, nos hospitais, são porque criaram expectativas. Que expectativas? Todas possíveis. E a pessoa carente afetiva, carente emocional, qualquer tipo de demanda, de carência dentro de si, esse vazio dói. Então ela fica esperando o mínimo das pessoas. De respeito, de consideração, de retribuição. E se nós esperarmos isso, no nível que o nosso planeta é, vai dar mágoas, porque as pessoas não têm muito para dar, nem nós temos. Nós não estamos num nível espiritual de pessoas que amam ainda. Nós estamos capengando nessa condição de amor ao próximo, porque nem nós nos amamos. Você vê as pessoas doentes emocionalmente. Então a expectativa, gente, tem criado nas pessoas essa condução de pequenas bolinhas de energia na nossa caixinha hermeticamente fechada. Lembrando sempre, como a irmã se diz, a mágoa é atemporal. Nós temos mágoas em nós de outras encarnações, que vão se acumulando, porque nós não entendemos o processo do perdão. E hoje é o perdão um dos processos mais difíceis de serem alcançados dentro de nós. Porque nós queremos assim resolver rapidamente aquilo. E cada um tem seu tempo dentro de si. Eu preciso me conhecer muito. E esse autoconhecimento é difícil, porque existem duas linhas paralelas. Conhecimento intelectual dos processos, das lições, dos conteúdos evangélicos e a ação emocional. Eu posso saber muito, mas agir, às vezes eu não sei. Quando vem aquela raiva, alguém me trai, alguém me engana, na hora meus instintos primários são acionados. Eu fico fulo da vida. Olha, vou contar um caso para vocês aqui, que acho que foi a única vez assim que eu discuti com alguém que gerou mágoa e eu não sabia o que fazer. Começou em 2020 a pandemia, 2021. Quem escreve esses livros, essas informações que eu passo para você, é um escritor muito famoso no Brasil. E ele abriu um curso para terapeutas.
E quando ele abriu o curso, eram 70 pessoas. Um curso caro até. Seriam 10 meses de curso. E ele no começo, todo alegre e feliz, porque tinha conseguido 70 pessoas, ele falou assim, eu quero que vocês me suguem no meu conhecimento. Mas no decorrer desse curso, as coisas não foram saindo do jeito que ele imaginava, porque ele foi se cansando. E 70 pessoas fazendo perguntas no grupo. Então começou a haver um burburinho de insatisfação. E eu, tonto, né, fui dar o meu palpite. Inadvertidamente fui lá colocar meu palpite. E eu virei o bode expiatório do grupo. E particularmente, ele assim, foi de uma forma um pouco desagradável uma resposta dele. Faltou educação. Mas eu fiquei muito mal. Porque eu tinha criado expectativas. Entendem? Eu criei na minha cabeça que ele era um ser diferente do que ele é. Certo? Eu imaginei que era uma pessoa assim, como está nos livros. Paciente, calmo, função de professor. Só que o que ele entregava não era isso. E eu fiquei quieto, porque quando ele me mandou uma mensagem particular, eu falei, eu vou respeitar. Ele é meu professor. Mas ele foi super sem educação. Até pondo palavras de baixo calão na mensagem. E aquilo me machucou. Eu fiquei semanas remoendo aquilo. Até um dia que um irmão nosso do plano espiritual disse, perdoe. Porque ele é um irmão que carrega muitas lutas interiores. Daí eu fui buscar ajuda nesse programa que eu estou passando para vocês. Eu comecei a refletir. Quem criou a expectativa sobre essa pessoa? Fui eu. Quem eu achava que ele era? Fui eu. Eu quis receber afeto e amor? Sim. Ele tinha para dar? Não. Mas ele nem ofereceu. Eu criei essa expectativa. Então depois disso, eu refleti, eu falei, eu tenho que perdoá-lo. Porque minha vida segue. E ele mora em São Paulo, eu moro aqui em Sorocaba. Nós nem somos amigos. Nós não temos nenhuma relação. Então eu disse, eu tenho que perdoar, porque eu criei a expectativa de receber o que ele não ofereceu. Ele ofereceu conteúdos educativos. Nem isso ele ofereceu. Nem ele se pôde dar. Porque durante o curso ele se cansou muito. Porque era muita gente. Chovia de perguntas no nosso grupo. Todas as dúvidas. Que era o primeiro ano do curso dele. Por sinal, excelente. Perfeito. Maravilhoso. Tanto que é que hoje eu atendo na minha clínica baseado nesse curso. Certo? Eu atendo nessa. Pra falar a verdade, nem estou atendendo porque estava com muitas coisas, tive que dar uma parada. Porque comecei a ter muito serviço, muito trabalho, muito encargo, palestra, eu trabalho no centro onde eu trabalho e tal. Então eu dei uma parada por enquanto. Enfim, gente. Quem foi o responsável por gerar mágoa? Eu. E a partir desse momento que eu adotei a minha responsabilidade no processo, a mágoa se diluiu. Porque eu falei assim, vou ficar guardando uma coisa de uma pessoa que não tinha me dito que ia ser meu paizão, que na minha cabeça, vamos dizer assim, na minha carência afetiva, eu queria um cara que chegasse, abraçasse e falou, vem aqui Osmar, eu vou te ensinar tudo sobre terapia. Essa é uma expectativa que eu criei. Ele nunca falou assim, você é seu pai, vou ensinar tudo para você, você vai sair daqui um super terapeuta. Nunca ele falou isso. Nunca ele falou isso. Ele falou, o curso está aqui, vocês estudam, as dúvidas no grupo. A minha carência afetiva, vamos dizer assim, a minha expectativa de ser amigo, olha, entra orgulho, de um dos médiums mais famosos do Brasil. Eu podia falar assim, eu sou amigo de fulano de tal, conheço ele particular. Entendeu onde entra o nosso ego, a nossa vaidade, que é onde é ferido
nas mágoas. É gerado mágoa porque o nosso ego, tipo assim, eu podia chegar em qualquer centro dos que eu vou em Sorocaba e falar assim, eu sou amigo particular de fulano e tal. Ele me ensinou isso, me ensinou aquilo. Eu atendo hoje na minha clínica, eu podia falar, por quê? Olha a vaidade. Por quê? Eu fiz curso com fulano e tal, que é parceiro, mas se eu mandar uma mensagem agora, ele responde. E não era isso que acontecia. Eu criei a expectativa. Então, num processo de mágoa, o primeiro passo, alguém nos ofendeu. Alguém que criou atrito com nós. Nós temos que analisar assim, o que eu estou criando, esperando dessa pessoa? O que eu estou esperando dele? Amor? Mas se a pessoa não tem amor para dar? Ah, respeito, mas se nem ela se respeita. Então vocês percebem que o processo do perdão é uma coisa muito de reflexão com nós mesmos, usando essa base da irmãncia. Então, primeira questão, muitas pessoas hoje são magoadas porque esperam demais, ou esperaram demais, quando a função de se amar é nossa. Nós temos que construir em nós o alto amor. Ah, mas não posso ter expectativa nenhuma com os outros. Muitas das expectativas nossas são doentias. São para atender como se fosse um band-aid dentro de nós. Um band-aid dentro de nós. Para tampar a ferida emocional do autoabandono, que é o que nós temos muito nesse planeta. No livro Amorosidade da Irmãce, ela diz assim, uma das maiores feridas a serem tratadas no ser humano é as pessoas que se autoabandonam. Quem se autoabandona, cria muita expectativa com os outros. Ai, me salve das minhas dores. Ninguém tem a obrigação de nos salvar. Todos somos espíritos que estamos fraternalmente caminhando juntos. Eu não tenho nem para mim, como que eu vou dar para os outros? Mas, a partir do momento que eu passo a me amar, começa a render alto amor dentro de mim. Daí eu tenho para dar para os outros. Porque não vai me fazer falta. Alto amor é fonte inesgotável, porque alto amor é a conexão com Deus, que é uma fonte inesgotável de amor. Entenderam? Bom, esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo do perdão. Lembre-se, vocês não estão fazendo nada para os outros. Você não está dando um benefício. Você não está fazendo um sacrifício pelo outro e perdoar. Você está se cortando ligações deletérias, porque toda mágoa, não importa o tempo. Tem maridos, esposas, irmãos, que já brigaram há 30, 40 anos atrás. Nunca mais se conversaram. Você fala, e seu irmão? Ah, nem sei mais que existe. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa cria indiferença, que é um muro sustentado por energias da libido. Ah, nem sei daquela desgraça. Nunca mais vi. Onde existe mágoa, existem ligações energéticas, chamado cordões energéticos. Mágoa com mágoa. Nossa, mas faz 40 anos que eu separei daquele traste. Tá lá aquela mulherzinha dele. Esse mulherzinha, filho, já demonstra a quantidade de mágoa que você tem. Se você falar assim, tá com aquela irmã bendita, que graças a Deus levou ele. Nossa, obrigado, Deus. Não, tá com aquelazinha lá. É mágoa. Se há mágoa entre pessoas, existem cordões energéticos que consomem energia. Você pode dizer assim, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas temos dois indicativos de mágoa presente em nós. Porque para você manter essa mágoa nessa caixa, e essa caixa não feder,
essa caixa não resplandecer, aquele fedor de carniça dentro de nós precisamos manter recalcados, fechados, hermeticamente. Como eu mantenho isso fechado no meu inconsciente profundo? Com uma tampa, que é o recalque. Do que é construído isso aí? Da nossa energia, da libido. A energia da libido, a energia do crescimento, do desenvolvimento, da criação, da vida. Não é só a energia do sexo. Nós canalizamos para o sexo, mas a energia da libido nós podemos canalizar para qualquer atividade de vida, de crescimento. Os artistas fazem isso. Aquelas super cozinheiras que amam cozinhar, está canalizando energia da libido. Costureiras, tudo que vai criação de vida, que vai empolgação de vida, que vai determinação. Pessoas que trabalham nisso, naquilo, médicos, engenheiros, médicos que se dedicam à vida, tipo Chico, fica horas psicografando, horas. De onde vinha essa energia dele? Da libido. Divaldo, 300, 400 livros. De onde vem essa energia? Da libido. Só que nós canalizamos essa energia para manter as mágoas recalcadas. Por quê? Para a nossa crença é vergonhoso ter mágoa. Porque nós não aprendemos na Bíblia, nas igrejas, né, que existem, que a pessoa tem que perdoar 70 vezes 7. Eu perdoei. Porque seria vergonhoso para nós falar assim, você tem mágoa dele? Tenho. Ninguém fala isso. Você tem mágoa dele? Tenho. Odeio ele. Ninguém fala isso. O que você sente dele? Para mim, indiferente. É um muro. Só que para manter essa... Ninguém tem que autoacolher-se. Você tem mágoa? Tenho. Não consegui diluir. Quanto tempo faz? 20 anos. Detesto ele ainda. Se vier agora, eu tenho que estar uma facada. Né? Demônio. A pessoa não fala isso. O que você sente? Nem lembro mais que existe. Para mim, indiferente. Por quê? Só vai descobrir isso nos tratamentos terapêuticos da espiritualidade. Porque lá é como se fosse um AA. Você sobe na tribuna e fala assim, tem mágoa? Não. Então olha seu corpo energético. Está preto o coração. Os chakras estão preto. Que é a energia da mágoa. O coração está preto. Ele fala, o que é isso aí? Os médicos, os terapeutas espirituais falam, o que é isso aí? Não sei. É mágoa, filho. Você negou. Tinha vergonha. Seu ego falou assim, não tenho. Então isso que vai adoecendo nós. E para nós mantermos isso fechadinho, dentro da nossa indiferença, nós consumimos energia da libido. Mas daí, o que acontece? Onde vai faltar? Para viver. Então, 2 aspectos de pessoas que guardam mágoas. Não quer dizer que quem tem isso tenha mágoa, mas nós temos mágoas, principalmente com nós, que vai ser um dos integrantes mais para frente dos outros itens nossos do perdão. Consumindo energia da libido. O que nos causa? Desânimo com a vida. E descrença com o ser humano. Então você vê uma população jogando a culpa em todo mundo. Governo. Governo isso, governo aquilo. O Brasil é horrível, queria morar nos Estados Unidos. Queria morar na Irlanda, Noruega. Queria morar num sítio sossegado. Que lugar maravilhoso, queria morar com piscina, que não tivesse encheção de saco. Olha o desânimo com a vida. Porque você está consumindo a energia que era para você estar resplandecendo disso. Fala assim, meu Deus do céu, estou reencarnado. Não está tendo mais reencarne na Terra. Quem não tem a vibração de fraternidade? Não está. Está sendo dado oportunidades para os espíritos que vão fazer a evolução do planeta daqui para frente. As pessoas que não aprenderam a se amar, que têm fraternidade em si próprio, não nascem mais aqui. Mas nós estamos aqui. Era para nós estarmos exultantes de estar reencarnados. Que maravilha esse país. Que
Que maravilha, estou reencarnado, estou sentindo todas as desgraças que a sociedade está impondo para mim, mas estou aqui forte. Mas não, o desânimo é um dos aspectos de pessoas que estão guardando mágoa da vida. Por quê? Tem muita raiva da vida. Raiva, mágoa. Raiva são duas irmãs. Assim. Quem gerou raiva e não entendeu o processo da raiva, terá mágoas. Então você está muito assim, irado. O que acontece? Desânimo. Você acorda assim e fala, meu Deus. Ai meu Deus, me leve Deus. As pessoas dizem. Você não vê a quantidade de suicídios alarmantes de jovens que falam assim, meu Deus, o que eu estou enfrentando aqui? Eu não aguento isso. Pois não, querido. Está tendo muita morte coletiva. É isso mesmo, morte coletiva. São as dívidas nossas do passado. Nós tivemos todos esses milênios para a transformação nossa. Amar, perdoar, respeitar. Tivemos todas as oportunidades. As energias quânticas dos espíritos vão juntando eles. Vão juntando. Quando todos têm que aprender algo, acontece os desencarnes coletivos. Os tsunamis, os furacões, os vulcões. É injusto? Não. Nossa mente, com milhares e milhares e milhares de mentes doentes, criam essas egrégoras que desarmonizam o planeta. Não tem nada de injusto, não tem nada de coitadinho. Todos estão passando por processos de aprendizado. Não é punição, não é cobrança, é reajuste. Eu preciso aprender algo com essa dor? De perder algo, perder casa, perder tudo, perder família? Sim, preciso aprender algo. Principalmente auto-amor, autovalorização. Se nem nesses desencarnes coletivos a pessoa aprende, não nasce mais na Terra. Natural. Deus está em todos os planetas. Seremos muito bem assessorados nos planetas que nós formos. São mais difíceis? Muito mais difíceis. São mais dolorosos, mais angustiantes, muito mais angustiantes. Mas tem pessoas, espíritos, que precisam de medicamentos mais dolorosos, tratamentos mais difíceis. Então não existe injustiça nisso. O clima, não sei o quê. É a energia do ser humano, me acumula com dela. Eu começo a pensar com muito medo, com muita ganância. Quero destruir a planeta Terra, quero ficar rico. Junta-se aquela egrégora gigante, cria esses holocaustos que têm ocorrido. Perfeito. Bom, segundo ponto do processo do perdão. A segunda pergunta que a irmã se nos faz. Ela diz assim, quanto eu esperava dessa pessoa? Quando você tiver mágoa de alguém, somente por rinchinhas bestas. A pessoa falou uma coisa meio atravessada, ela não estava num dia bem. Ela estava lá com os problemas dela lá. O Ramatiz diz uma coisa interessante assim. O nosso planeta tem vários níveis de espíritos. Desde os que são mais avançados em espiritualidade, até os mais atrasados, que estão há pouco tempo reencarnando em planetas de formas adâmicas, que é a nossa. Homo sapiens sapiens. Então nós convivemos com espíritos que têm o formato de homem? Tem. Mas ali dentro é um espírito, vamos dizer assim, melhorado de um homem? Não. É um meio animalesco. Meio troglodita. Mas por que Deus faz isso? Um aprende com o outro. Quem está mais evoluído ajuda os que estão menos evoluídos. Ensina com amor, com bondade, com tolerância. Mas nossa sociedade tem espíritos melhores em todos os sentidos e piores em todos os sentidos. Então Deus permite para que se amem e os mais adiantados ajudem os mais atrasados. Ótimo, perfeito. Mas esses mais atrasados, o que eles podem oferecer para nós?
violência, agressividade, instintos animalescos, vícios, tendências piores que as nossas. Então o que acontece? Um embate. Você vê, às vezes, o menino está preso, sai na saidinha, passa em um lugar, assalta, mata, estupra. Aí por que Deus permite isso? Quem sofreu a lesão tem que aprender a amar, amar-se e amar. E quem está mais agressivamente vai aprender de outras formas, mas nós viveremos em um grupo. Então, acontecerá de nós termos em nossas famílias pessoas mais atrasadas espiritualmente, mais ignorantes, sem nada a oferecer de bom. Vai acontecer? Vai. Tem o formato de uma mulher, de um homem? Tem, mas o espírito é atrasado. Vai nos causar dor? Vai. O que nós aprendemos com isso? Gratidão. Para aprendermos a amarmos. Só que daí as pessoas esperam demais. Da outra. Ah, não esperava que você fizesse isso comigo. Como? Se nós estamos num planeta de espíritos diversos. Ah, não esperava essa atitude de você. Nunca esperei que você fizesse isso para mim. Pois espere. Veja como um espírito em evolução. Nós já fizemos isso? Muito. Segundo Vital Froze, que é um senhor que eu sigo no Facebook, ele diz assim que nós temos aproximadamente, hoje essa gleba que está na Terra, mais ou menos 1000 reencarnações. Em 1000 reencarnações, nós já fizemos todas as barbaridades que possa se imaginar. Então nós não somos ninguém para dizer assim, eu nunca fiz isso. Fez. Pode ter certeza. É que você não lembra. Então quando acontecer com nós, raciocinemos pela imortalidade da alma, entendendo que aquele espírito é um espírito em crescimento, que o que ele tem dentro dele ainda é a violência, a agressividade, para não gerar mágoas em nós. Então a irmã se pergunta assim, quanto eu esperava dessa pessoa? Se eu esperava demais, eu não seria atendido. Nos meus desejos, eu não seria atendido. Vocês entendem? Muitas pessoas são magoadas porque esperam demais do outro. Ah, eu dei a vida por essa família. E olha o que eles me dão. Você vê muitas mulheres que se auto-abandonaram, né? Que deixaram de se amar naquele chavão antigo que a irmã se diz que é uma coisa assim, como que a irmã se diz? Aquele chavão assim, ser mãe é sofrer no paraíso. Ela falou assim, quem escreveu isso era uma mãe muito sofredora que tinha se auto-abandonado muito. Porque não é essa a função da mãe. Sofrer no paraíso. Muitas mulheres, principalmente mulheres que são mais assim, dedicadas às vezes à família, fazem, mas esperam demais. E chega a idade dos filhos baterem as asas, né? Às vezes o marido não está feliz pelos motivos dele. Não vou julgar. Às vezes a mulher também não está feliz. Acontece situações em nossas vidas. E nós falamos assim, eu não esperava isso de você. Gera mágoa. Porque essa frase, eu não esperava isso de você, vem do nosso ego. Esquecendo que nós estamos num planeta de espíritos os mais diversos possíveis. Das qualidades mais inferiores como as mais superiores. Então, quando o nosso ego é mais flexível, mais tolerante, nós criamos esse molde de esperar demais das pessoas, é desconstruído. Você faz porque dar, servir, é amar-se. É assim, evoluir quando eu amo sem esperar.
É como se fosse as flores, o perfume das flores. A flor não perfuma o ambiente para ela. Todos recebem. Isso é alto amor. O sol, ele ilumina os pobres, os ricos, os tristes, os infelizes. Todos recebem a luz solar. E ele não cobra de nós. Pensem nisso, gente. Gratidão. Muito obrigado. Até a próxima. Nós vamos continuar nesse tema do processo do perdão. Obrigado, gente. E a Gi já olhou brava para mim lá.